Salve, salve então, pessoal. Geradores com o professor Lucas aqui. Vem comigo. Bom, o que são geradores? Geradores são pilhas reais. Vamos entender melhor isso. Até então, nós estávamos estudando circuitos simples, circuitos os quais eu tinha uma pilha real, ideal, né, que estava associada geralmente a um resistor que dissipa energia térmica. Essa pilha, ou essa fonte, ela era considerada ideal. Ou seja, se o seu valor nominal era de 2 volts, significa que lá no resistor chegaria também 2 volts. Porém, na vida real, na prática, se o nominal da pilha é 2 volts, lá na resistência, lá na lâmpada, vai chegar com certeza menos de 2 volts. Por quê? Porque em um gerador existe uma resistência interna. Então, a grosso modo, isso é um gerador ideal. Eu tenho apenas a parte nominal dela é igual à parte real. O meu U é igual ao meu epsilon. Ou seja, a DDP, né, que é o meu U, a diferença de potencial que chega no resistor, é igual à minha força eletromotriz, que é esse E. Olha só o nome novo. Força eletromotriz. Lá nos exercícios eu vou trabalhar isso com a letrinha epsilon. Por que que eu vou trabalhar com esse epsilon? Para não confundir E com energia, tá? Então eu vou chamar de epsilon força eletromotriz. Essa força eletromotriz ela é dada em volts também, gente. É a mesma unidade da diferença de potencial U. A diferença é que essa força eletromotriz é o valor nominal da pilha. Então, por exemplo, essa pilha aqui, que é a pilha 2A, ou simplesmente pilha AA, que é a pilha simples, ela tem um valor nominal de 1,5 volts, tá? Porém, na prática, quando você liga um LED, por exemplo, a essa pilha, lá no LED está chegando 1,3 volts. Isso no laboratório. O que eu quero dizer? Que 1,3 volts é o valor do meu U, porém, as reações químicas que existem dentro da pilha fornecem 1,5 volts, ou seja, esse é o meu epsilon, essa é a minha força eletromotriz. A pilha fornece uma força eletromotriz de 1,5, mas chega na resistência do circuito 1,3. Por que que isso acontece? Porque no gerador real existe o que nós chamamos de resistência interna, R. Então, essa é a representação de um gerador real. Esse é o polo positivo, né? A gente tem esse polozinho aqui da pilha. Aqui é o polo negativo, tá bom? E eu tenho sempre uma resistência interna, ou seja, o sistema ele não é perfeito, ele perde energia. Então, o que eu consigo medir fora da pilha, meu U, é a minha diferença de potencial, e o que eu gero quimicamente falando é o que eu chamo de força eletromotriz epsilon. Bom, a grosso modo, como que eu posso entender isso aplicado a um circuito, meninos e meninas? É o seguinte, como eu disse, né, num gerador real, eu tenho a força eletromotriz epsilon, que é o valor criado pela pilha, por exemplo, 1,5. Porém,
devido a essa resistência interna, eu posso perder, por exemplo, um valor aqui, ó, devido à sua resistência interna, a corrente que passa, eu perco 0,2 volts. Significa que lá no meu circuito sai uma diferença de potencial igual a 1,3 volts. Moral da história, pensando nessa lógica matemática, eu sei que a voltagem fornecida pelo circuito, para o circuito, que é o U, é igual à voltagem fornecida pelos elementos químicos da pilha, menos a voltagem dissipada pela resistência interna do gerador. E essa aqui é conhecida como equação do gerador. Essa equação do gerador, meninos e meninas, matematicamente é uma função do primeiro grau decrescente. Ou seja, se eu fosse plotar um gráfico de diferença de potencial por corrente elétrica, é uma função do primeiro grau decrescente. Aonde eu tenho sempre esse ponto aonde corta o eixo da ordenada, o máximo valor de U, ou seja, ele sempre vai ser minha força eletromotriz. Esse ponto onde corta o eixo das abscissas, ele vai ser o máximo de corrente no circuito. Ou seja, vai ser a minha corrente de curto circuito. É a corrente quando eu tenho no circuito uma resistência total igual a zero. Fica a dica minha aí. Vamos gravar isso, tá? Então, olha só. Traduzindo aquilo que eu disse para vocês. Se no exercício eu tenho o seguinte, considere um gerador em circuito aberto. Circuito aberto significa que ele não está funcionando, eu tenho só a pilha. Se eu tenho a pilha, se eu não tenho o circuito funcionando, significa que meu I vale zero. Se meu I igual a zero, lá na equação do gerador, fica que o U igual a I. O que é isso? Por quê? Porque se eu for considerar agora um gerador ligado a uma lâmpada, por exemplo, ligado a um resistor, um circuito aberto é um circuito que está aberto. Olha lá. Ele está aberto, não está funcionando. Aqui é minha pilha. Não é isso? Real, ou seja, é meu gerador. E essa pilha está desconectada à minha resistência externa. É Rona. É o Rão, aqui é o Rim, resistência interna. Essa pilha está desconectada ao circuito, ou seja, eu tenho um circuito aberto. Se eu tenho um circuito aberto, o meu I vale zero. Se meu I vale zero, significa que a voltagem lá na resistência, tá? É zero na resistência. Mas, ou seja, significa meu I igual a zero. Pegando a equação do gerador, que me diz que o U é igual a epsilon menos R vezes I. Se meu I vale zero, tudo isso vale zero. Moral da história. Para um circuito aberto, o valor da força eletromotriz é igual ao valor da DDP da bateria ou da DDP do circuito. Só algumas dicas. Da mesma forma que eu dou a dica do seguinte, se ele fala que o gerador está em curto circuito, significa o quê? Significa que ele está ligando um fio diretamente nos polos da pilha. Por exemplo, ele pega um fio, coloca aqui no polo positivo e coloca aqui no polo negativo diretamente, sem conectar nenhuma lâmpada, nenhuma resistência. Dessa forma, o que acontece? O meu Rão é igual a zero. Se meu Rão é igual a zero, pela primeira lei de Ohm, o U não é igual a R vezes I. Se meu R é zero, o meu U vale zero também.
A consequência do meu U ser igual a zero é que a minha corrente de curto-circuito vai ser matematicamente a minha força eletromotriz dividido pela minha resistência interna. Por quê? Porque nós sabemos que a equação do gerador é essa aqui. Se o meu U vale zero, fica 0 é igual a epsilon menos R vezes I. Mas é o I de curto-circuito, ou seja, é o máximo de corrente que eu posso ter. E matematicamente, eu chego nesse ponto. Graficamente, gente, assim como eu já falei para vocês, a corrente de curto-circuito vai ser esse valor aqui, ó. Que é meu I, que é meu U, né? Esse ponto é o meu I de curto-circuito. Isso é a análise gráfica. A análise algébrica, a corrente de curto-circuito é força eletromotriz dividido pela resistência interna do gerador, tá? Agora, teoricamente, corrente de curto-circuito é a máxima corrente que uma pilha, que um gerador pode fornecer ao circuito, tá? Então aqui é um exemplo básico, fácil, para vocês entenderem a minha ideia. Uma bateria elétrica possui uma força eletromotriz igual a 1,5 volts. A sua resistência interna de 0,1 ohm. Qual a diferença de potencial? Qual é o meu U nos polos dessa bateria se ela estiver fornecendo uma corrente de 1 ampere? Simples. É só lembrarmos da equação do gerador. Ela fala o seguinte, que o meu U é igual a epsilon menos R vezes I. O U é o valor que eu quero descobrir. O epsilon vale 1,5 menos o R, 0,1, e a corrente vale 1. Matematicamente vai ficar U igual a 1,5 menos 0,1, ou seja, 1,4 volts, alternativa B de bola. Outro exemplo clássico, agora um exemplo gráfico. O gráfico abaixo representa a curva característica de um gerador elétrico, assinale a alternativa que representa corretamente a equação do gerador. Vamos lá. Nós sabemos que a equação do gerador obedece à relação U é igual a epsilon menos R vezes I. Bom, para achar a equação do gerador, eu tenho que achar os coeficientes dessa equação. Quais são os meus coeficientes? É o meu coeficiente linear, que é o epsilon, e o coeficiente angular, que é o R. Lá na aula teórica, nós já sabemos que o coeficiente linear, epsilon, é esse ponto máximo aqui. Então, diretamente, nós sabemos que meu epsilon vale 20 volts. É o máximo de voltagem que o circuito pode ter. O R, ou melhor, o R, eu posso calcular ele matematicamente. O R é conhecido como coeficiente angular. O R é a inclinação da reta, ou seja, o R é a tangente da reta. É a inclinação dela em relação à horizontal. Esse ponto é o θ, que é o mesmo desse θ aqui, ó. É a inclinação da reta em relação à horizontal. O meu coeficiente angular lá na matemática é a inclinação da reta em relação à horizontal, em relação ao eixo X. Ou seja, é a tangente dessa reta aqui, ó. É o tangente do θ. O R nada mais é do que a tangente do ângulo θ. Ou seja, é o meu cateto oposto sobre o meu cateto adjacente. Vale 2. Porém, nós sabemos que o R é negativo, porque é decrescente. Moral da história, a equação fica U igual a 20 menos 2I, alternativa A.
de por hoje é isso, galera.